Vamos falar aqui agora das propriedades dos sistemas. A primeira propriedade extremamente importante é a estabilidade. O que seria a estabilidade? É o conceito que a gente chama de BIBO, Bounded Input, Bounded Output. Significa o seguinte, se eu tenho um sistema qualquer, certo? Vamos representar um sistema aqui por uma caixinha aqui qualquer. Vamos chamar aqui de H de T, certo? Se eu insiro nesse sistema aqui um sinal estável, ou seja, um sinal de amplitude limitada, se a minha saída que ocorrer nesse sistema aqui também tiver uma amplitude limitada, isso significa que ele é um sistema chamado estável. Ou seja, se do lado de cá eu colocar um sinal cuja amplitude é limitada, o que seria amplitude limitada? Tem máximo, mínimo e máximo bem estabelecidos. O sinal de cá, ainda que haja um aumento ou diminuição, se na saída dele também for limitada, eu estou falando de um sistema que é estável, certo? A estabilidade, na maior parte das vezes, é desejada. Um exemplo, por exemplo, de sistema instável é quando há microfonia. O que acontece? Imagina a seguinte situação. Eu tenho aqui uma pessoa cantando na frente de um microfone. Vocês podem perceber pela perfeição do desenho esse microfone. E o que acontece no efeito de microfonia? Esse microfone, o sinal ele é amplificado e ele retorna para a caixa de som que vem aqui atrás, que emite o sinal. Essa caixa de som vai jogar aqui no microfone de novo, o que vai acontecer? Esse sinal vai sendo aumentado, vai sendo sempre amplificado, então uma entrada limitada, que foi a voz da pessoa, vai sair com um volume altíssimo numa determinada frequência. Esse é um efeito de microfonia, um efeito de instabilidade, por exemplo, num sistema sonoro. Então a instabilidade geralmente ela é indesejada. Geralmente, porque em alguns casos pode ser que isso nos favoreça. Muito bem. Um outro conceito aqui, olha só, é um conceito chamado de memória. O sistema é considerado como memória se a saída dele depender de valores passados. Por exemplo, então olha só, o cálculo de média móvel, que ficou muito famoso, especialmente nos últimos tempos, certo? Como funciona a média móvel? Significa o seguinte, o valor que eu vou calcular para a minha saída aqui, olha, a minha saída, por exemplo, vamos chamar de y no instante 1, chamar y no instante 0, ela não vai depender somente da minha entrada x no instante 0, não. Ela depende também do meu x, saber quanto que valia o meu x no meu instante anterior, quanto que vale o x no instante duas vezes anterior e por aí vai. Então, por exemplo, um exemplo que a gente tem visto corriqueiramente falando, a média móvel nos últimos 14 dias significa o seguinte, para calcular o meu valor agora, eu dependo do meu valor ontem, anteontem, antes de anteontem e nos 14 dias anteriores. Esse sistema é um sistema chamado com memória, ou seja, o valor da minha saída depende do meu valor. O valor da minha saída atual depende do meu valor atual e também de valores históricos, certo? Valores passados. Um outro tipo aqui de característica, que olha só, é chamado sistema causal. Tudo bem? Percebam que todas essas propriedades, uma não exclui a outra. Tudo bem, gente? O sistema pode ser estável, com memória e causal. Ou pode ser nenhum dos três. São características que a gente precisa avaliar de forma individual. Uma característica não exclui a outra. O que é um sistema causal? Um sistema chamado causal é um sistema que depende somente de valores passados e valores presentes no sinal de entrada. Em resumo, é um sistema que não pode depender de valores futuros para ser determinado. Pode parecer meio estranho a gente falar de valores futuros, mas um exemplo comum de valores futuros é, por exemplo, o Operador Nacional de Energia Elétrica, como funciona. Para a gente saber o quanto que eu vou produzir de energia às 18 horas, o que acontece? Vamos falar da CEMIG, que seja. Eu estou falando de um sistema, eu preciso entregar a potência, eu não posso esperar a demanda vir para eu fornecer essa potência. Então eu preciso ter um valor estimado. Então significa que o quê? Olha só, o valor da minha saída aqui, olha, ela vai depender de quem? Da minha demanda atual, por exemplo, x de t, e da minha demanda que eu estou projetando, por exemplo, da minha demanda no instante x de t mais 1, então, ou seja, uma demanda que eu vou ter para o próximo minuto. Por quê? O valor que eu vou fornecer agora vai ser em função da minha próxima demanda, certo? Esse sistema, então, por exemplo, que eu estou declarando para vocês aqui, ele é um sistema não causal. Por quê?
Ele não é causal porque ele não depende apenas de valores passados e presentes, ele também depende de valores futuros, certo? Então, seja, o sistema causal é aquele que só depende de valores atuais e passados. E ou, certo? Então, toda vez que um sistema meu depender de valores futuros, depender de projeções, esse sistema é um sistema não causal. Ótimo. Invertibilidade é uma outra característica, uma outra propriedade de sistemas é o seguinte, quando o sistema é dito invertível, significa que é o seguinte, eu consigo recuperar o sinal de saída através do sinal de entrada e vice-versa. Por exemplo, olha só, imagina a seguinte situação, eu tenho aqui um microfone, onde eu gero aqui, coloco uma voz aqui, ele vai transformar isso aqui num sinal elétrico. É possível transformar esse sinal elétrico novamente em sinal de voz reproduzida. Se eu pegar essa voz aqui, olha, eu consigo fazer o efeito, o processo contrário. Então isso aqui é um sistema invertível, tudo bem? Existem algumas operações, alguns sistemas que essa operação não pode ser invertida. Eu fiz alguma operação que seja que eu não consigo reconstituir o sinal original de volta através simplesmente do meu sinal de saída. Isso pode acontecer. Por último, um sistema ele é dito invariante no tempo quando o deslocamento de tempo no sinal de entrada provocar um deslocamento de tempo idêntico no sinal de saída. Como assim? Imaginemos um seguinte sistema aqui, olha só, deixa eu pegar de outra cor. Mas vamos imaginar um seguinte sistema qualquer, vamos chamar um sistema H de T aqui, tudo bem? Se por acaso aqui eu aplicar um sinal X de T, e esse sinal X de T tiver uma característica assim, ó, vamos desenhar aqui um gráfico dele. A característica dele aqui, ó. Ele foi aqui, subiu, virou um dente e voltou. Isso aqui no instante, vamos dar nomes aos bois aqui no instante 0, no instante 1, instante 2, ou aqui a partir daqui ele virou. Continua em 0, certo? Se o meu y de t, independente da saída, vamos supor, o meu y de t gerou a seguinte saída aqui, olha, que estava no instante 0, ele gerou aqui uma saída aqui, olha, teve essa característica aqui, ó, certo? O sistema ele é dito invariante no tempo se o que acontecer, olha só, se eu pegar esse mesmo sinal de entrada e provocar um deslocamento aqui no tempo, por exemplo, se ao invés de colocar ele no instante 0, fazer esse sinal acontecer no instante 2, ou seja, se esse meu sinal de entrada tiver esse aspecto aqui, ó, 0, 1, 2, 3, ou seja, é o mesmo sinal, só que o que aconteceu foi o quê? Eu apliquei ele com um atraso, com um deslocamento no tempo aqui, certo? Se eu aplicar esse sinal aqui, vamos chamar ele de x' de tempo, o meu sistema ele é dito invariante no tempo se esse mesmo deslocamento que eu apliquei na entrada aqui provocar essa mesma saída também deslocada. Então aqui, olha só, esse sinal aqui, olha, ocorreria que aconteceria no meu instante igual a 2. 0, 1, 2, 3. Ou seja, esse meu sinal seria o mesmo sinal de saída. Aqui não ficou muito bom. Nossa. Só que foi deslocado das mesmas duas unidades, certo? Então esse é o conceito de um sinal invariante, de um sistema invariante no tempo. Por último, olha só, é uma característica importante que a gente vai falar, é o seguinte, o sistema ele é dito linear se ele atender as duas condições. Ele apresentar adutividade, o que significa isso? Olha só, eu tenho um sistema, vamos chamar de H de T aqui novamente. Se eu aplicar um sinal X de T, X1 de T, e obtiver aqui na saída Y de T, e aplicar um outro sinal, X2 de T, e obter na saída Y2 de T, ele dito linear, se por exemplo, se na entrada que eu aplicar a soma desses dois sinais, a saída aqui, olha, então olha só, se na minha entrada eu aplicar X1 de T mais X2 de T, na saída
eu obtiver y1 de t mais y2 de t, certo? Além dele apresentar a característica de adutividade, ele também tem que ser homogêneo. Então, ou seja, se eu aplicar aqui na minha entrada x1 de t e obtiver a saída y1 de t, se eu aplicar aqui na entrada 2 vezes x1 de t, por exemplo, né, que é um multiplicador, a saída aqui também tem que ser 2 vezes a saída que eu obtivesse antes, y2 de t. Essas são as características de um sistema dito linear. Vai ser extremamente importante, principalmente a gente fala dessas últimas situações, porque grande parte das análises que a gente faz em sinais de sistemas, a gente considera os sistemas lineares e invariantes no tempo. Porque essas considerações vão simplificar para a gente muitas informações. E é bem na verdade, grande parte dos sistemas, a grande maioria absoluta dos sistemas existentes na vida real, dos problemas existentes, dos sistemas existentes no nosso dia a dia, nas indústrias e nas nossas casas, são sistemas lineares e invariantes no tempo, certo?